Continuando, ainda fazendo essa parte de mostrar para você algumas ferramentas específicas para que você tenha um aproveitamento legal durante esse curso, eu vou mostrar uma outra ferramenta que é Direct Selection Tool, que provavelmente você já sabe porque você deve ter visto o título aí do vídeo. Mas vamos lá. Você viu aí como é que a gente utiliza a Pen Tool. E juntamente com a Pen Tool, se você quiser fazer alterações dentro do desenho que você fez utilizando, né, a Pen Tool, que eu chamo de caneta também, você também pode utilizar essa ferramenta que eu vou mostrar agora. Mas antes eu vou mostrar como a ferramenta funciona com desenhos mais simples e aí depois a gente passa para os desenhos que a gente pode fazer com a canetinha, né? Com a Pen Tool. Toda vez que eu falar canetinha, você sabe que é a Pen Tool, que é um nome difícil de falar em inglês, então vamos logo jogar um português para você entender. Primeiro de tudo eu vou desenhar um retângulo aqui, ó. Então do lado esquerdo tem a ferramenta de retângulo, aqui embaixo eu estou utilizando as mesmas opções de deixar sem preenchimento e com contorno apenas. Clica, segura e arrasta, ó, e eu vou fazer um retângulo para trabalhar. Com essa ferramenta aqui, ó, essa seta do lado direito, que é essa setinha meio esbranquiçada, ela é o Direct Selection Tool. Qual que é a diferença? Você vê que eu me baralhei todo para falar o nome, né? A da esquerda, que é essa aqui, a setinha preta, ela serve para mover o elemento todo na tela. Então você clica no elemento, ele fica selecionado, depois você clica, segura e arrasta e você consegue mover. Essa da direita é diferente, ela consegue trabalhar nos bicos do desenho. Por exemplo, o retângulo aqui ele tem 4 pontos, não tem? 4 pontinhos nos cantos. Se eu vim com a Direct Selection Tool, clico em um dos pontinhos, depois eu clico no mesmo pontinho, seguro e arrasto, ó, eu consigo modificar a forma desse desenho, tá? Então eu consigo trabalhar com esse cara, sempre trabalhando com a mesma quantidade de pontos que eu tenho. Eu não consigo inserir novos pontos no desenho, eu só consigo manipular os que já existem, tá? Então a Direct Selection Tool funciona para esse tipo de coisa, é bem legal para trabalhar com essa ferramenta. Então, se de repente você tiver um desenho que você fez aqui, ó, com a Pen Tool, com a canetinha, tá? Vou fazer um desenho qualquer aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Finalizei o meu desenho, um desenho incrível. Quando eu seleciono o desenho, você vai perceber que existem vários quadradinhos aqui, ó, que são as junções de uma linha com a outra. Quando terminou uma linha e emendou com uma nova linha, é feita um pontinho. E eu consigo manipular esses pontinhos utilizando o Direct Selection Tool, que é essa setinha branca, ó. Então com ela eu posso clicar em cima de um dos pontinhos, qualquer um deles, clica, segura e arrasta, ó, e eu consigo mover esses pontos para onde eu quero. Automaticamente eu movo tanto as curvas quanto as linhas retas, não tem diferença nenhuma. A diferença é que através desses pontos eu consigo manipular. Mais um detalhe é o seguinte, quando eu clico em cima de algum pontinho, tipo esse aqui, deixa eu clicar num que vai ser mais fácil de enxergar. Eu vou clicar, vou colocar esse aqui um pouco para o lado para você conseguir visualizar. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Cliquei nesse pontinho. Tá vendo que esse ponto tem dois lados, né? Tem o lado da direita e o lado da esquerda. O lado da esquerda tem essa curva para cá. E o lado direito tem essa curva para cá. Então cada um tem a sua curva respectiva, cada uma para uma direção. Quando eu clico nesse ponto, você está vendo que além do desenho da curva, eu tenho esta linha e na ponta dessa linha eu tenho essa bolinha, né? É uma bolinha, não tem outra maneira de chamar esse cara, né? Então eu tenho essa linha reta e na ponta eu tenho essa bolinha. O que é isso aqui? Ele é o controlador da curva. A gente sabe que o pontinho no meio controla o quê? Ele controla o desenho mesmo, para onde o desenho vai se mover. Mas o quanto eu tenho de curva é controlado por essas bolinhas aqui, ó. Então, por exemplo, vou clicar nessa, seguro e arrasto, ó, olha ali o que ele faz. Ele move essa curva que eu tenho na esquerda, tá? Então eu consigo manipular. Se eu clico no da direita, ó, ele muda a intensidade da curva. Então eu posso deixar a curva mais ou menos acentuada, né? Mais ou menos forçada, mais ou menos marcada. Então assim, eu tenho essas opções para trabalhar com esse Direct Selection Tool. Eu posso fazer o desenho com a Pen Tool, e aí eu já consigo mover o desenho, caso ele não tenha ficado exatamente como eu queria, eu consigo fazer essa modificação. Eu vou fazer um desenho mais simples, porque está muito zoado isso aqui. Tá? Eu vou fazer um negócio mais... um negócio assim, ó. Pronto, desenho mais simples aqui. Um Z meio estranho, misturado curva com linhas e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar que de repente a gente fez um desenho com a Pen Tool, e aí a gente queria converter uma linha reta em curva. Por exemplo aqui, ó, eu sei que esse pontinho, quando eu clico nele, ó, com essa setinha branca, eu consigo visualizar que ele tem esses controladores. Então eu tenho uma curva para cima e uma curva para baixo. Muito legal. Só que quando eu clico nesse pontinho aqui, ou nesse pontinho, eu não tenho curvas. Tá? Eu não tenho, por exemplo, esses dois de cima aqui, eu não tenho controladores de curva. Por quê?
Porque eles não são curvas, eles são linhas retas. Como é que eu converto essas linhas retas para curvas? Muito, mas muito difícil. Aqui na ferramenta da Pen Tool, né, da canetinha, ó, clica e segura, você vai ver que eu tenho 4 opções. A Pen Tool, Edge Anchor Point Tool, Delete Anchor Point, e eu tenho esse Anchor Point Tool, que é uma ferramenta que ela serve para quê? Para converter. Se for linha reta, ela converte em curva. Se for curva, ela converte em linha reta. Vamos ver como é que funciona? Eu vou clicar nesse pontinho aqui. Eu sei que ele não é formado por curvas e sim por linhas retas, então eu clico seguro, ó, e arrasto, olha o que ele faz. Ele cria uma curva com aquele cara. Se eu clico de novo em cima, ele transforma em linha reta de novo. Por exemplo, vou clicar aqui uma vez, ó. Cliquei, converteu para linha reta. Cliquei aqui, ó, no cantinho final, converteu, tá tudo reta. Então clica, segura e arrasta, ó. Se for retas, ele transforma em curva. Se for curva, ele transforma em retas. Então eu consigo trabalhar com essa ferramentinha. Então essas ferramentas elas são meio que parceiras, tá? Você tem a canetinha, a Pen Tool, ela vai servir para você fazer os desenhos em geral. Você tem a Direct Selection Tool, que é aquela setinha branca que serve para mudar a posição desses pontos, ou seja, manipular o seu desenho. E você também tem essa opção do Anchor Point Tool, você viu a cagada que eu acabei de fazer aqui, né? O Anchor Point Tool, ele serve para você conseguir converter essas opções. Professor, eu vou ter que saber tudo isso para os próximos exemplos? Não, não preciso. Estou mostrando mais do que o que a gente vai usar nesse infográfico, mas é sempre legal você conhecer as ferramentas.